rapaz, eu vou dar uma lidazinha nessa Bíblia aqui. Aí, essa pessoa tá top. Aí daqui a pouco, corria. Aí, olha, tá vendo? Isso aqui é uma herege. Olha, contra a igreja católica, olha, agora tá no inferno. Morreu. Vai pegar o livro lá, vai ler ao povo, oh meu Deus, é mesmo. Oh meu Deus do céu, é mesmo, estão contaminados. Então nós vamos acreditar só o que você disser, Paulo. O que você disser, nós estamos acreditando. Isso foi um discurso da época. Nós fizemos um estudo na igreja católica, na época, dizia que os crentes eram chamados de hereges. Daí nós começamos a chamar os crentes de hereges. A turma lá do mundo. Então nessa época a igreja católica fez isso. Isso foi uma das coisas que a igreja católica fez. A gente vai ver que ela fez coisas piores do que isso em nome de Deus. Usava o nome de Deus para fazer esse tipo de coisa. O Index também, eles pegavam as publicações do livro, e existiam também pessoas da época, intelectuais, fora da igreja. Então eles produziam livros, né, e esses livros eram divulgados. Quando a igreja sabia disso, mandava pegar os caras lá, matar, pegava esses livros e dizia que era proibida a leitura deles. Pronto. Fazia isso também. Ela vai fazer também, sabe o quê? Um negócio chamado As Cruzadas. Isso aí a gente vai ver lá na frente. Porque essa daí foi também bastante interessante. As Cruzadas, lá na frente a gente vai ver a coisinha. Tem aí, na parte 26, As Cruzadas. As Cruzadas. Eram perseguições. Então, basta a gente entender que na Idade Média, quem mandava a sociedade? Quem era que mandava? Quem está aqui a alma? Olha, na Idade Média, quem era a instituição máxima? Mandava em tudo. Era o clero, né? Que era os padres. O Papa, né? Isso. Que comandava os padres. A igreja. O povo da igreja, é isso. Exatamente. Ela quem mandava em tudo. Né? Tem na figura do Papa como principal personagem. Então ela. O Papa, os outros aí, os bispos, o padre, subir ao Papa. Seguir a ordem do Papa. Seguir a ordem do Papa. Exatamente. É que nem a gente hoje tem um presidente, uma pessoa, lá tem os pastores das igrejas, a gente obedece o pastor presidente, o presidente já obedece o pastor da convenção geral, né? Existe essa hierarquia para você obedecer. De um jeito na igreja católica. Do Papa. Do Papa. O Papa era aquele, irmão, que é cardeal, tem tudo, né? Bispo, arcebispo, né? Na igreja Católica. tem. Tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. Então nessa época aí basta a gente entender o quê? A instituição máxima dessa época era a igreja católica. Ela era tão forte na vida das pessoas que se você, por exemplo, nascesse uma filha na sua família, o pai era quem ia dizer que ia te casar. O padre, né? O padre. Porque estava dividido assim, ó. O Papa morava em Roma, estava lá só mandando, dando ordem. Aí tinha os bispos, os padres e os cardeais. Os padres, eles iam para essas cidadezinhas menores. Cidadezinha. Cada cidadezinha dessa tinha um papa, um padre. Um padre. Exatamente para ele controlar a sociedade. Ele controlando essa daqui, o papa controlava tudo. Entendeu? Então, se o padre conseguisse controlar essa cidade, essa e essa, consequentemente, o papa ia controlar o padre que tem mais cidade. Então, tudo passava pelo padre e o papa sabia de tudo. Ou então ele poderia começar lá de cima, não? De cima. O bispo aí, né? O Papa é o superior. O bispo é superior ao papa. É o supervisor. É o supervisor. Porque falar do controle seria melhor no caso ele controlar os bispos, os cardeais e os cardeais aos padres. Então, o papa controlava tudo. O papa controlava tudo. Eu digo assim, para você entender. E na distribuição, né? Para você entender, o padre, em cada cidade, ele visitava as famílias, perguntava como é que está, tal, para ter o controle dessas cidades. Ele tinha um controle. Então, você tem uma filha, o padre tem que dizer que ela é casar. Se você tivesse um bem, uma terra, um negócio, o padre ia dizer, não, mas esse pedacinho para a igreja e esse pedacinho fica aí. Pedacinho aqui, era 99% para a igreja e 1% para a família. Não pode, tu tem que dar esse pedacinho de terra aqui, porque os pecados vão ser perdoados. Né? Você tinha que. Você matava? Era desse jeito. Tudo.
Aí existia um confessionário, as pessoas chegavam lá, eu fiz isso, eu roubei isso, tal, eu fui lá no inferno. Então o que é que eu faço? Eu saio do inferno, não, traga uma terrinha. Eu assim, terra se sai, que jeito de inferno. Ele jeito, não tem informação. Traga galinha, traga umas cabecinhas de gato. Ei, meu filho, traga umas cabecinhas de gato. Com isso, a igreja, ela gerou uma economia muito grande. Nessa época, eu vou passar um vídeo para vocês depois, a gente vai ver que nessa época a igreja controlava tudo, política, economicamente, socialmente, psicologicamente. Ela chegou a deter quase 50% de toda a terra da Europa. Ela era dona. Até hoje, se a gente for construir a casa, tem que pagar a igreja. Tem ou não tem? Tem. Se você for casar, tem que pagar a igreja. Se morrer, tem que pagar a igreja. Se for se divorciar, tem que pagar a igreja. Se for construir uma casa, a missa para quem morreu, tem que pagar a igreja. Isso é uma herança desbatizada. Na idade média. O batizado tem que pagar a igreja. Tudo. Mas não pode ter, você vê a mãe de tudo, né? Um menino acho que lá no meu filho. Você, rapaz, eu tenho doido da igreja católica. Mãe de tudo. E hoje ainda é forte. Hoje é forte. Mas ela está perdendo mais poder para os políticos. Está perdendo. Perdendo espaço. Os políticos. É, mas não sei. A gente passa na raqueira Na mesmo. igreja católica, que nós lá dentro não podíamos ver, não. E é. Deu um. Tipo os livros que tinha lá da época desses casos assim, e nós não podíamos estudar, não. Nessa época aí, nessa época não existia dinheiro, não existia. A economia principal dessa época era as terras. Era as terras. Da igreja tinha uma extensão de terra muito grande. E ela concedia essas terras para as pessoas mais próximas das suas famílias. Os papas concediam esses pedaços de terra para as famílias. Então nessa época também, outra coisa interessante que aconteceu, sim, as cruzadas, né? As cruzadas,